pessoal, a aula de hoje vai ser sobre anemia. Me chamo José Carlos Júnior. Vamos discorrer durante toda essa aula sobre definição da anemia, quais são os grupos de risco, profilaxia, medidas preventivas. Vamos falar um pouquinho sobre metabolismo do ferro. E, além disso, vamos analisar um pouquinho exames laboratoriais para entender o que vai estar alterado no exame de uma pessoa anêmica. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que seria a anemia. A anemia é definida como a condição na qual a concentração de hemoglobina no sangue está abaixo do normal. A anemia pode ser definida ou determinada por diferentes fatores. A primeira, no caso, seria a deficiência de ferro, que é a mais comum. Ela acontece pela dieta ineficiente de ferro e podemos observar na anemia ferropriva. Temos a deficiência de folatos e vitaminas B12 ou vitamina A, pode propiciar outro tipo de anemia, no caso, as anemias megaloblásticas. A inflamação crônica tem de origem hepática e renal. As infecções parasitárias, como por exemplo a Ascaris lubricoides, ela rouba o pouco ferro que já absorvemos durante o dia a dia. Nosso ferro absorvido é em torno de 50%. Vamos aprender um pouquinho mais detalhado sobre isso. E esses parasitas acabam roubando um pouco dessa quantidade de ferro, nos propiciando a processos anêmicos. E doenças hereditárias podemos observar como anemias falciformes. Seria aquela hemácia em forma de foice. Antes de aprofundarmos no assunto, é de grande importância recapitularmos alguns conceitos importantes para facilitar o nosso entendimento. Como são produzidas as hemácias? A depender do período de vida, essa produção vai ser localizada em regiões diferentes. Lá no período embrionário, podemos observar essa produção lá no saco vitelínico, no fígado fetal. Após o nascimento, aí sim ocorre a migração para a medula óssea. Só que são todos os ossos do corpo que começam a produzir, até 5 anos. Após os 5 anos, existe outra migração. Então, vão sair de todos os ossos para ossos específicos. No caso, podemos observar como os ossos longos, ossos da pelvis, etc. E lá na medula óssea, vamos encontrar essa fábrica das células sanguíneas. E a principal célula que vamos encontrar lá vai ser a stem cell. Seria a célula-tronco, a célula pluripotente. Essa célula vai se diferenciar em duas linhagens diferentes, a linhagem linfóide e mieloide. No caso, a linfóide são os linfócitos T e B. Mieloide, podemos observar os granulócitos, os macrófagos, as plaquetas e o objetivo de estudo nosso de agora, as hemácias. Para que essa proliferação e diferenciação aconteça, necessitamos de alguns componentes. Um dos mais importantes seria um hormônio chamado eritropoetina. Ela é produzida lá no parênquima renal. E ela é produzida mediante um estímulo de hipóxia tecidual. Ou seja, se eu tenho baixo oxigênio no corpo, existe uma maior produção de eritropoetina. Mas isso é só um componente. Mas para isso tudo acontecer, o que precisamos mais? Para que isso tudo aconteça, eu preciso da eritropoetina mais a matéria-prima. A junção desses dois, eu tenho a formação do sangue, a fábrica do sangue, que seria o quê? A eritropoiese. Então, a junção desses dois, acontece tudo isso. E quais são essas matérias-primas? Qual é essa matéria-prima para a formação do sangue? Temos o ferro, vitamina B12 e o ácido fólico. Além disso, vamos só relembrar um pouquinho sobre a hemoglobina. A hemoglobina são constituídas por macromoléculas com 4 cadeias polipeptídicas denominadas globinas e combinada com porção do grupo M. Por isso que é chamado de hemoglobina. E aqui, através da hemoglobina, que existe o transporte de oxigênio. Beleza. E o que seria a diferenciação de hemácias para hemoglobina? Hemácia seria o total. Hemoglobina seria um pedacinho da hemácia, são os componentes que tem dentro da hemácia. E aqui temos o período de vida de uma hemácia. Então,
Temos desde o processo proelitroblasto até o reticulócito, que chega na circulação. Esse processo demora 7 dias para acontecer, essa produção das hemácias. E as hemácias duram no corpo por 120 dias. Aqui é um dos principais marcos das hemácias, que é perder o núcleo. Então, ela é nuclear, então ela perde o núcleo e temos a formação das hemácias. Os reticulócitos seriam uma espécie de hemácias jovens. Agora que recapitulamos sobre os principais componentes do sangue, e além disso, aprendemos onde tudo é produzido, como ocorre, vamos falar agora um pouquinho dos grupos de risco, vamos aprofundar na anemia. Quais são os grupos mais vulneráveis nesse processo? E a resposta está aqui. São crianças menores de 2 anos, gestantes e mulheres em período fértil, em idade fértil. Aqui eu tenho uma tabelinha com um período gestacional pós-gestacional. São os determinantes da anemia por deficiência de ferro. Na gestação, temos uma alimentação inadequada, baixo teor, alimentações desbalanceadas, o não uso de suplemento de ferro profilático, aquela que a enfermeira e a médica passam lá na sua UBS, no seu postinho, e complicações nutricionais e parasitose. Como eu citei lá no começo, ascaris do glicóide. No parto e nascimento, temos o clampeamento precoce e a ausência do aleitamento materno nas primeiras horas de vida. Os primeiros 6 meses de vida, a ausência do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Se falta o aleitamento exclusivo, algumas mães tendem a dar alimentos e leite, como leite de vaca. Então, isso ajuda no determinante da anemia. E parasitose. E a partir dos 6 meses, temos uma baixa ingesta de ferro M e não uso do ferro profilático. E parasitose. Esses são os determinantes de anemia por deficiência de ferro. Podemos citar outro grupo aqui, que são os idosos. Os idosos já têm, por natureza, uma baixa produção de hemácias. Então, para ocorrer uma anemia, é bem mais fácil em idosos também. Então, seria um grupo mais de risco. E quais são as consequências da deficiência de ferro? No sistema imune, vou voltar um pouquinho para ficar um pouco mais claro, para que a eritropoiese ocorra, eu preciso da matéria-prima. Qual é a principal matéria-prima? Ferro. Se eu não tenho ferro, então essas células maduras terão menos do que o normal e poderão sofrer alguns processos de malformação, de processos de problemas de diferenciação. Quais as consequências de deficiência de ferro? No sistema imune, vou voltar aqui para ficar um pouquinho mais claro, para que a eritropoiese ocorra e produza as células maduras, eu preciso do ferro, a matéria-prima. Então, se eu não tenho a matéria-prima, ou se essa matéria-prima está em deficiência, eu vou ter baixa produção de linfócitos T, linfócito B, granulócito, macrófagos. As células do meu sistema imune serão comprometidas. E com isso, existe um aumento da predisposição a infecções. No caso da mortalidade mãe materna, ocorrem alguns processos como aborto espontâneo, parto prematuro, baixo peso ao nascer, más formações congênitas, morte fetal. Já na mortalidade mãe infantil, temos a conhecida prematuridade, baixo peso ao nascer também. Essa criança tem a predisposição a ter mais infecções, mais doenças e temos a desnutrição, tanto da mãe como do feto. No desenvolvimento neuropsicomotor, temos um atraso no desenvolvimento motor, também como na linguagem, temos uma queda de QI, temos uma diminuição na capacidade de aprendizado, temos problemas comportamentais relacionados a isso. Vamos ver as crianças ou adultos também com fadiga, indisposição,
falta de concentração. São vários outros sintomas que podemos observar em consequências da deficiência de ferro no sangue. E quais são as estratégias para a prevenção e controle da anemia? É basicamente que fazer o contrário daquela tabelinha que vimos aqui. Então, na gestação, suplementação profilática do ferro, como foi estipulado pelo seu enfermeiro ou médico. Ingesta de alimentos que contenham ferro, alimentação adequada, com ingesta de ferro de alta biodisponibilidade. Vamos ver a seguir o que seriam esse ferro. No parto e nascimento, clampeamento tardio do cordão umbilical, amamentação na primeira hora de vida. Nos primeiros 6 meses de vida, temos um aleitamento exclusivo até os 6 meses. Suplementação profilática de ferro, a depender de crianças prematuras ou que nasceram abaixo do peso. Em forma geral, tanto mãe e criança que tiveram processos de risco durante a gravidez. Teremos uma tabelinha disso a seguir. E a partir dos 6 meses até os 2 anos, uma alimentação adequada, frequente, com quantidade e biodisponibilidade de ferro, suplementação profilática de ferro e fortificação dos alimentos preparados para crianças com micronutrientes em pó, aquelas conhecidas fórmulas que as mães dão para o bebê, não, e tem vários tipos diferentes desses alimentos preparados. Quais são as estratégias de prevenção e controle da anemia? Aí vai depender do público. No caso da gestante, são 40 mg de ferro elementar e vai ser diariamente até o final da gestação. No caso de mulheres pós-parto e pós-aborto, 40 mg de ferro elementar diariamente até o 3º mês, tanto para o pós-aborto como para o pós-parto. No caso de crianças de 6 a 24 meses, que nasceram a termo, em nenhuma complicação de risco, dentro do peso, a conduta vai ser 1 mg de ferro elementar por quilo, diariamente até completar 24 meses. Só que cuidado na UBS. Alertem as mães sobre não mudar a prescrição por conta própria. E que acontece de elas irem na UBS, o médico e a enfermeira fazem a conta baseado no sulfato ferroso, que é o encontrado disponibilizado gratuitamente nas UBS, e vai na farmácia e acaba comprando outros medicamentos, só que a quantidade de ferro elementar é maior do que o sulfato ferroso. No caso, uma gota de sulfato ferroso é igual a 1 miligrama. Já um medicamento que é muito usado por pediatras, que é o Groferro, uma gota corresponde a 5 miligramas de ferro. Então, em exames laboratoriais, rotineiramente costume encontrarmos crianças que estão com ferritina sérica lá alta e algumas outras alterações devido a essa hiperdosagem de ferro elementar. E aqui podemos ver a tabela. E existem 2 tipos de tabela, uns com fatores de risco e outros sem fator de risco. O que seria esse fator de risco? O fator de risco seria qualquer complicação, tanto na gestação como pós-parto. E o que seriam essas complicações? Diabetes gestacionais, pré-eclâmpsia, desprendimento, placenta prévia, síndrome hemorrágica, alimentação inadequada. Todas essas situações que falamos aqui seriam ausência do aleitamento exclusivo até o 6º mês, clampeamento precoce do cordão umbilical, ou o bebê nasceu e precisou ir para a incubadora, teve alguma complicação durante o parto. Então, tudo é considerado como fator de risco. Então, se a mãe e o bebezinho, o RM, teve algum tipo de complicação, devemos seguir essa tabela aqui. É basicamente isso. Recém-nascidos a termo, peso adequado para a idade gestacional, em aleitamento materno exclusivo, 1 miligrama de ferro elementar, quilo dia, iniciando aos 90 dias, 3 meses de vida até os 24 meses.
E é só ler a tabelinha, dar um pause no vídeo para não ficar um pouco cansativo e massivo o vídeo. E esse aqui é o fator sem risco, é a mesma coisa desse aqui que eu citei. Então, seria um início aos 6 meses, 1 miligrama de ferro alimentar até os 2 anos de idade. Estudamos até agora que tem a alimentação inadequada de ferro causa anemia. Precisamos saber quais são as principais fontes de ferro. No caso, são duas, o ferro M e o ferro não M. No caso do ferro M, ele é de origem animal e é o mais bem absorvido. Esse ferro, ele possui uma alta biodisponibilidade e podemos encontrar principalmente em carnes vermelhas, em vísceras, carne de suíno, aves, mariscos. Já o ferro não M, o ferro 3+, ele é encontrado em vegetais. Ele possui uma baixa biodisponibilidade, vamos entender no metabolismo de ferro, e eles são encontrados em hortaliças de folhagens verdes escuras e leguminosas, como feijão e lentilha. Tem um fato curioso sobre o ferro não M. Como ele tem baixa absorção, como vemos agora, o que acontece para que existe algum fator que melhora essa absorção desse ferro não M? Sim, inclusive é uma prática comum no nosso dia a dia e muitas pessoas não sabem. Na nossa culinária temos vários pratos, como a feijoada. Na feijoada é basicamente feijão e diversas carnes. E tem um complemento que chama bastante atenção, que é o quê? A laranja que vem acompanhada da feijoada. Laranja que contém vitamina C, em outras palavras, é uma fruta cítrica, melhora a absorção do ferro não M. Chegamos ao metabolismo do ferro. Primeiro precisamos saber sua localização. A maior parte do ferro disponível no nosso corpo vai estar lá nas hemácias, ligada ao grupo M da hemoglobina. Uma menor parcela vai estar encontrada armazenada em compartimentos, conhecidas como as proteínas ferritina e hemosiderina. E uma parcela menorzinha, vamos encontrar onde? Lá no plasma sanguíneo. No caso, as ferritina e hemosiderina. E agora chegamos ao metabolismo do ferro. Primeiramente, precisamos saber sobre a localização de onde encontramos a maior quantidade de ferro. No caso, vai ser nas hemácias, que vai ser ligada ao grupo M da hemoglobina. Uma parcelinha menor vai ser encontrada lá na proteína ferritina e na hemosiderina, que elas são compartimentos armazenadores de ferro. E elas vão ser especialmente encontradas lá na mucosa intestinal, ou seja, lá no duodeno e no jejum proximal, além do baço e na medula óssea. E o restante vai ser circulante através do plasma ligado à transferrina sérica. E quais são os principais componentes do metabolismo do ferro? Temos a apoferritina, que é uma proteína que é sintetizada lá pelo fígado. Uma vez que essa apoferritina se liga a um ferro, ela tem outro nome, que é a ferritina. E a ferritina já é um nome comum ao nosso dia a dia. Quem nunca fez o exame laboratorial e encontrou lá ferritina sérica? Então, é essa que eu estou falando. Só que tem um problema entre aspas. Aquele resultado, na verdade, você não está calculando a ferritina diretamente. É de forma indireta. Na verdade, ali foi calculado a apoferritina. Por que isso? É muito difícil, é mais complicado calcular a ferritina porque ela vai estar dentro de uma célula do intestino, da mucosa intestinal. Então vai ser um pouco complicado calcular. Só que tem uma coisa que nos chama bastante atenção. A apoferritina está diretamente proporcional com a quantidade de ferritina ou de ferro armazenada lá na nossa mucosa. O que quer dizer que se eu tenho muito ferro no meu corpo, eu vou ter muita ferritina
E para ter essa armazenação, eu preciso de quê? Da apoferritina. Então, se a apoferritina é alta, minha ferritina vai ser alta. E assim sucessivamente. Já a hemosiderina seria um derivado da ferritina. Ou seja, ela sofreu processos lisossomais, ou seja, foi degradada algumas coisas, e ela vai ser outra forma de armazenamento, como eu disse. Aí você pode perguntar, qual a diferença, então, da ferritina da hemosiderina? A diferença é simples. Lembra bastante do metabolismo do carboidrato e dos lipídios. Sabemos que o carboidrato está bem mais, bem mais fácil de ser degradado, muito mais fácil de ser absorvido, do que um lipídio. E aqui acontece a mesma coisa. Se eu tenho um corte, um sangramento, eu preciso de produção de hemácias mais rapidamente, a ferritina vai fazer o quê? Esse processo acelerado de liberar ferro para a minha corrente sanguínea, vamos descobrir quem vai carregar ainda, e levar para até o sítio que precisa desse ferro. Já a hemosiderina vai estar relacionada já com um processo mais crônico, e já tem uma biodisponibilidade de ferro menor. Então, vamos ter o quê? Essa hemosiderina, um pouco mais lento, um pouco mais devagar nessa questão de liberação na corrente sanguínea do ferro. Só que o ferro não vai para o plasma e fica passeando lá sozinho. Ele depende de uma proteína. E essa proteína produzida pelo ferro é chamada de transferrina. Então, essa transferrina vai pegar o ferro e vai levar até o sítio de necessidade, principalmente na medula óssea. E aí, vamos explicar agora, de fato, como todo esse processo acontece. Toda absorção no intestino delgado é regulado pela necessidade do organismo. Então, se meu corpo está ok com ferro e não precisa, então não vai ser tanto absorvido. Quando eu digo absorvido, estou relacionando com ferro que vai diretamente para a corrente sanguínea, não para os que estarão disponíveis nas mucosas. Digo isso porque todo o ferro que absorvemos, ele não existe um mecanismo ativo de excreção, ele não é excretado, não. Quando essas células que temos no estômago acabam se descamando, acabam morrendo, acabam sofrendo um processo de apoptose, vai ser liberado o quê? Esse ferro através, principalmente, nas fezes. Como foi dito, as regiões intestinais responsáveis por toda essa absorção de ferro vai ser o quê? No duodeno e no jejum proximal. E como vai acontecer essa absorção? Então, vai chegar lá no estômago o ferro 3+. No caso, eu vou falar o exemplo do ferro não M. Depois vai entender um pouquinho do ferro M e o porquê que um absorve mais rápido que o outro. Então, como foi dito, o ferro não M é 3+. Então, uma vez que ele chega lá na superfície apical das células da mucosa intestinal, vai ter a ação de uma enzima chamada citocromo B duodenal, que vai converter esse ferro 3+ em ferro 2+, e através de enterócitos, no caso do DMT1, vai ter a entrada do ferro aqui, dentro da célula. Então, entrou o ferro, eu tenho uma apoferritina, eu formo o quê? A ferritina. Então, começo a armazenar o ferro no corpo. A depender da necessidade, vamos ter o quê? A ferroportina, juntamente com a efaestina, e vai ocorrer um processo de mudança do ferro. O ferro antes era 3+, foi para 2, então ele vai sair de 2 para 3. Mas, e por que isso acontece? É pelo fato de que a transferrina ela tem maior afinidade com o ferro 3+. Então, já que ela transporta, então o ferro tem que ser novamente sofrer um processo para ganhar e transformar em ferro 3+. Ok? E a absorção acontece a depender de algumas situações.
Primeiro, o tipo de alimento que contém o ferro. O que quer dizer isso? O ferro é M ou não M? O ferro M, ele não precisa ser convertido, por isso que ele é um ferro de biodisponibilidade, de alta biodisponibilidade. Então ele chegou, já está entrando. É bem mais facilitado esse processo. Já o tipo de não M, que é o ferro 3+, vai precisar ocorrer alguns processos para que depois ele seja absorvido. E depende de outros fatores, com alimentos que podem inibir ou estimular a absorção do ferro. Como, por exemplo, já foi dito, o ácido ascórbico ou a vitamina C. Ele ajuda a absorção do ferro não M. Só que tem alguns compostos fenólicos que atrapalham esse processo de absorção. Então, já serve já de nossa conduta com nossos pacientes, lá nos hábitos de vida e no plano de cuidado, relacionado à alimentação e pacientes com anemia. Então, se eu tenho um paciente com anemia e ele tem um costume, eu tenho um costume de logo depois de almoçar tomar um cafezinho, tomar refrigerante, então, se ele já está em processo de anemia, ele está ingerindo esses tipos de alimentos, tipos de bebidas, ele vai dificultar mais ainda a absorção e piorar o quadro anêmico dele. E terceiro, a necessidade do organismo. Em geral, a absorção do ferro é de aproximadamente 50% do que ingerimos. O que quer dizer isso? Se ingerimos, por exemplo, 100 miligramas de ferro elementar, um exemplo. Quando ele chega lá na região apical, só no máximo, aproximadamente 50% vai ser absorvido. Quando existe uma necessidade, como uma ferropenia, que é baixo do nosso sangue, no nosso corpo, o ferro vai aumentar para chegar o mais próximo possível de 50%, para aumentar. Então, a depender das necessidades do organismo, pode ter uma maior absorção ou uma menor absorção do ferro. E aqui tem as tabelinhas que vocês podem ler aí. E aqui temos algumas manifestações clínicas. A síndrome anêmica. Síndrome está relacionada com sinais e sintomas. E o que acontece em um processo de anemia, de modo geral? Temos uma baixa de hemoglobina. E qual o principal fator, o principal papel da hemoglobina? Transporte de oxigênio. Então, se eu tenho baixa hemoglobina, consequentemente, eu tenho baixo oxigênio disponível no nosso corpo. Então, se eu tenho baixa oxigênio, já temos algumas complicações, como dispneia, aquela falta de ar, os esforços. Então, pessoas anêmicas vão ter dificuldade em esforços, vão ter intolerância aos esforços, vão ser mais cansadas pelo fato de não chega oxigênio em todas as regiões do corpo. Então, o corpo vai tender a ficar mais preguiçoso, o corpo tende a ficar mais parado, mais cansado, mais indisposto. E sabemos que falta de oxigênio pode acontecer, a depender de algumas regiões, alguns problemas um pouco mais sérios a depender. No caso, se faltar uma quantidade significativa no cérebro, podemos ter até processos de síncope, tontura postural vai estar relacionado com os metabolismos. Então, já que eu não tenho oxigênio, então vamos fazer aqueles mecanismos de defesa do corpo, como a produção do ácido lático, para tentar produzir energia, é de forma ineficiente, mas esses tipos de metabolismos podem acometer uma tontura postural. Então, já chego à conclusão. Então, se eu baixei a hemoglobina e baixei oxigênio, o nosso corpo vai fazer o quê? Então, vamos compensar, né? E como o corpo tende a compensar? Então, se eu tenho oxigênio demorando para chegar em pouca disponibilidade, então, se eu acelerar o sangue passando durante todo o meu corpo, então vai ter mais oxigênio mais rápido. Então, o nosso corpo tende a fazer o quê? Aumentar a frequência cardíaca. Aumentando a frequência cardíaca, é diretamente proporcional ao quê? Ao débito cardíaco. Então, eu aumento a frequência. Aumentando o débito, o paciente vai relatar o quê? Ô, doutor, eu estou com muitas palpitações.
meu coração tá taquicárdico, não para de bater, eu tô com medo, eu tô preocupado. Então, essas são complicações normais que encontramos na síndrome anêmica. Só que essas são as de pessoas que têm uma saúde bem mais equilibrada, sem patologias. Só que em pessoas com patologias como doenças cardiovasculares, doenças cerebropatias, cerebrovasculares, doenças respiratórias, essa descompensação vai ser muito maior. Vou ser redundante assim. Vão ser maiores. Ou seja, essas descompensações podem gerar até a morte. Então, a anemia, a depender da situação, da idade, do tipo de patologia que o paciente tem, é bastante perigoso. Outra coisa que acontece nessa adaptação fisiológica do nosso corpo na anemia é, primeiro, como já vimos, débito cardíaco. Então, o débito cardíaco vai aumentar para compensar esse problema anêmico. E o segundo vai ser o aumento de uma glicose, chamada de fosfato. E o que essa glicose de fosfato faz? Ela reduz a afinidade da hemoglobina ao oxigênio. Você pode perguntar, qual a intenção disso? Essa redução da afinidade faz que quando esse oxigênio chega lá na periferia, lá nos membros periféricos, ela não tem uma tamanha dificuldade para liberar esse oxigênio para a célula. Então, facilita esse processo em um problema de anemia. Já nos exames laboratoriais, de antemão, não se preocupe com esses valores, porque a depender da idade, do gênero, da clínica, esses valores são diferentes. Então, não se preocupe, não esquente a cabeça. Eu não vou ficar citando um por um aqui, porque vai ficar um pouco cansativa a aula. Só dar um pause e analisar cada dado referencial. Provavelmente, em algum momento da vida, você já tentou fazer uma análise de cada um desses dados aqui, tentando adivinhar o que tinha, o que deixava de ter. Mas vamos agora aprender um pouquinho mais sobre exames laboratoriais das células vermelhas. A hemoglobina, já é meio batida, ela está dentro das hemácias, e as hemácias fazem parte do hematócrito. O hematócrito já é um nome mais diferente do nosso dia a dia. E ela tem como função medir o volume ocupado por todas as hemácias em uma relação ao volume total de amostra sanguínea. O que isso quer dizer? No nosso sangue não tem somente hemácias. Temos plasma, temos leucócitos, temos plaquetas e temos também os hematócritos. Nos valores referenciais, em uma amostra de sangue do sexo masculino adulto, vamos ter em torno de 40% a 50%. No sexo feminino adulto, vamos ter de 39% a 46%. O volume corpuscular médio, o VCM, ou também o VGM, que a depender da literatura pode ser corpuscular ou globular médio, está refletindo o tamanho das hemácias. Então, quer dizer que abaixo de 80 vai ser microcítica, entre 80 e 100 vai ser normocítica, e acima de 100 vai ser macrocítica. Okay? Já a hemoglobina corpuscular média, o HCM, ela vai refletir a coloração das hemácias. O que isso quer dizer? Sabemos que nas hemácias temos hemoglobinas. E as hemoglobinas são os responsáveis pela coloração das hemácias. Então, quanto mais hemoglobina, mais coloração. Quanto menos hemoglobina, menos coloração. E o que o HCM faz? Ela está preocupada com a quantidade de hemoglobina média dentro dos eritrócitos. Segura a informação. Sei que está um pouco confuso ainda, mas ainda vamos sair aqui esclarecidos sobre todas essas dúvidas. Vamos falar primeiro do CHCM. O CHCM é concentração de hemoglobina corpuscular média. Ela, da mesma forma que o HCM, está relacionada com a coloração. Só que, além disso, ela está preocupada com o volume
das hemácias. Então, HCM, quantidade de hemoglobina nas hemácias, e já o outro está preocupado com a quantidade de hemoglobina dentro de um volume de hemácias. Então, vamos falar para ficar um pouquinho mais lúcido. Então, em outras palavras, vou explicar primeiro o HCM. O HCM seria o quê? A quantidade de hemoglobina no número de eritrócitos. Beleza? O que isso quer dizer? Imagine que temos duas hemácias de tamanhos iguais, 10 unidades internacionais. Só figurativo. Então, se nessa hemácia eu tenho 9 hemoglobinas, e em outra célula do meu sangue, em outra hemácia, eu tenho 5, quer dizer que existe uma diminuição da hemoglobina e mantendo o mesmo tamanho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ocorrer uma maior palidez naquelas regiões que contenham essas células com diminuição de hemoglobina. Em outras palavras, se eu tenho menor que 28, eu vou chamar de hipocromia. Está um pouco mais pálido daquela região. Se está em 28 a 32, vai ser a normocromia, que vai estar com a coloração normal da pele, e hipercromia, vai dar uma coloração mais acentuada, então acima de 32. Então, resumindo, é o número de hemoglobinas dentro de um eritrócito. Então, na verdade, você faz análise de um, só que você faz agora de milhões. E nesses milhões, eu vou fazer a média. E a média tem que estar dentro desse parâmetro. Entendeu agora? A análise desse exame. Já o CHCM está relacionado com a hemoglobina dentro do volume. Então, já não tem mais nada assim diretamente relacionado à quantidade. Vai ser volume. Então, isso quer dizer que se eu tenho uma hemácia de tamanho 10 UI, com 8 hemoglobinas, se eu diminuir o volume, eu tenho que diminuir proporcionalmente também o quê? A quantidade de hemoglobinas. Se eu conseguir diminuir proporcionalmente, não existe nenhuma alteração a nível do CHCM. Então, nesse exemplo aqui, vai ser o quê? Uma normocromia. Eu diminuí meu tamanho pela metade, mas eu também diminuí minhas hemácias também pela metade. Beleza? Diferentemente, imagina outra situação hipotética, que eu tenho aqui 8, eu diminui o volume para 5, só que eu diminui para 5 o tamanho, só que agora eu tenho 3 hemoglobinas lá dentro. Então, se eu tenho 3, eu diminui além do normal, que seria do volume. Então, eu vou ter o quê? Uma hipocromia por CHCM. Se aqui tivesse, por exemplo, 5 hemoglobinas, eu teria uma hipercromia baseada no CHCM. Conseguiram entender e visualizar? Qualquer dúvida, mandem mensagem que eu explico, procuro outras formas de explicar para ficar um pouquinho mais claro. Mas seguindo o nosso assunto, temos o RDW. Não vou gastar meu inglês, mas ele vai refletir, vai medir a variação do tamanho das hemácias dentro das células. Então, se existe um aumento do tamanho das hemácias, então vai ter vários tamanhos. Então, se não for tão bem uniforme, esse RDW vai estar o quê? Alterado. Ou seja, ele é conhecido como anisocitose. Como já sabemos os principais parâmetros que encontramos nos exames laboratoriais, agora podemos classificar as anemias, que podem ser morfológica, ou funcional, ou fisiopatológica. Ok? No caso da classificação morfológica das anemias, usamos os principais parâmetros como o VCM, HCM e o CHCM. Nessas anemias morfológicas, podem ter a união de mais um dado alterado. Então, não é necessário só um. Tem mais de um alterado. Okay? O principal parâmetro é o VCM, e ele pode ser subdividido em 3 outros grupos: anemias microcíticas, anemias normocíticas e anemias macrocíticas. Aqui podemos ter os tipos de anemias laboratoriais ou morfológicas. Seria a normocítica e a normocrômica. Isso podemos encontrar principalmente em hemorragia aguda,
anemia falciforme, podemos encontrar na anemia ferropriva inicial, ou seja, naquele inicinho de falta de ferro. E é essa que vamos abordar para explicar um pouquinho sobre essa linha aqui de anemia, no caso da normocítica e da normocrômica. Então, vai estar com tamanho normal e coloração normal. Então, se eu tenho baixo ferro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma menor produção de eritrócitos, de hemácias. Consequentemente, uma menor produção de hemoglobina. E o meu hematócrito, então a amostra de sangue disponível no sangue vai ser menor. Ok? Causa e consequência. Só que o meu VCM vai ser normal. No início da anemia, ainda existem acúmulos de ferro ainda lá na mucosa intestinal. E o que isso quer dizer? Tem ainda quantidades significativas de ferro no nosso corpo. O que nosso corpo vai fazer? Só vai diminuir a quantidade de produção de hemácias, mas as hemácias vão continuar com o mesmo tamanho, consequente com a mesma quantidade de hemoglobina dentro delas, e vai continuar com o mesmo volume e quantidade de hemoglobinas dentro das hemácias. Então, segue os valores padrões. Aí você pode perguntar, ok, beleza. E por que o RDW está aumentado? Já que não é tamanhos diferentes, não deveria alterar o VCM? Poderia alterar. Só que como é inicial, só algumas células são o quê? Microcíticas. Só que esse aqui calcula o volume corpuscular médio, então são de todas. Então, se existe uma quantidade ainda pequena de microcítica, não chega ao ponto de alterar o VCM, mas pode ser que aponte lá nos nossos exames laboratoriais já uma pequena diminuição. Então, já pode criar um alerta de, será que meu paciente possa ser que está com anemia? Então, aliados com o exame físico, o exame laboratorial e a nossa anamnese, podemos até conseguir fechar um diagnóstico para o nosso paciente. Já no caso da microcítica e hipocrômica, vai estar relacionada com aquela anemia ferropriva crônica, que já está há muito tempo, os estoques de ferro já estão diminuídos. E o que vai acontecer? Então, vamos ter os nossos eritrócitos baixos, como disse, é padrão, tudo é baixo. Vamos ter a hemoglobina baixa, os hematócritos baixos. E o meu VCM vai ser baixo. Então, quer dizer que se eu tenho pouco ferro, lembra lá na matéria-prima que explicamos lá no começo? Então, se eu tenho pouca matéria-prima, consequentemente, vou usar o termo, vai atrofiar essas hemácias. Então, teremos hemácias menores e com quantidades menores de hemoglobinas dentro dela. Então, por isso, eu vou ter meu VCM baixo, por quantidade do tamanho, e aqui pela quantidade diminuída de hemoglobina nas hemácias. Já o CHCM pode estar normal ou alterado. E por que pode estar normal ou alterado? Se ela diminuiu proporcionalmente, lembra aquele exemplo que eu te falei? Se diminuiu proporcionalmente o tamanho e as hemoglobinas, então ela vai estar o CHCM normal. Então, na anemia ferropriva crônica, podemos observar o quê? Um CHCM normal. Ou, se ela diminuir mais do que esperado, podemos ter o quê? Uma hipocromia, tanto por CHCM como por HCM. E o RDW vai estar diferente, então vai ter vários tipos de tamanhos diferentes. Ok? E a macrocítica vai estar relacionada principalmente com a deficiência da vitamina B12. Outro componente lá do que? Da matéria-prima da eritropoiese. Okay? E o que vai acontecer nisso? Vamos ter a anemia conhecidíssima como a anemia megaloblástica. E o que vai acontecer? Na anemia megaloblástica, acontece que essa vitamina B12 vai estar relacionada com a síntese de DNA. Então, se eu tenho uma baixa concentração de vitamina B12, vai existir um bloqueio na síntese de DNA. O que vai acontecer? Naquele processo, lembra daquele processo da formação da hemácia? Em vez de síntese, vai lá, rola na síntese de DNA. Normal? Não.
vai ser mais tardia, vai ser mais lenta. Porque a célula não vai parar de crescer, vai crescendo, 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 ao ponto de até que a síntese ocorra de DNA. Uma vez ocorrendo, vai se transformar em hemácia e vai entrar lá na corrente sanguínea. Só que dessa vez vamos ter os eritrócitos baixos, e vai ser difícil para formar as hemácias por conta disso, e vai tardar cada vez mais, então vai demorar essa recomposição. Então, vou baixar as hemoglobinas, baixo os hematócritos, só que o meu VCM vai estar alto. Okay? Se o meu VCM vai estar alto, porque ela vai estar maior do que o normal, maior que 100. Okay? O meu HCM vai estar normal, porque a hemoglobina vai estar o quê? Igual. Ou seja, a hemoglobina vai ter diferença. Ela só aumentou, eu não estou com problema de ferro, estou com problema de vitamina B12. Entendeu? Então vai ser o quê? Vai continuar a quantidade de hemoglobinas lá dentro. Então, o meu HCM vai estar normal. Já o HCM pode ser que esteja normal. Então, pode ser que, na média, o meu HCM, por mais que teve um aumento do volume, mas não são aquele ponto de ser que altere o meu HCM. Pode ser que situações que realmente também alterem. Mas na macrocítica, não vamos ter essa alteração. E no caso do RDW, isso eu estou falando de forma mais genérica, entendeu? Então, a depender da patologia, pode ter algumas alterações aqui. E o RDW vai estar alterado em todas elas. Essa outra classificação é bem parecida com a morfológica, só que tem algumas diferenças. No caso, vai ser subdividido em duas formas diferentes: anemias hipoproliferativas e anemias hiperproliferativas. E por que isso acontece? No caso das hipo, vamos ter que a medula óssea não vai estar produzindo os eritrócitos de forma adequada. Já na hiper, a medula óssea vai estar funcionando normalmente. Só que vai acontecer um problema lá na periferia, ou talvez uma hemólise, ou uma hemorragia aguda, que podemos analisar de acordo com os exames laboratoriais. Diferentemente do hemograma, uma vez que solicitamos lá no nosso prontuário, solicito o hemograma, alguns gostam de colocar aí, solicito o hemograma completo, nunca vai o exame de reticulócitos. Temos que deixar específico que queremos isso. E podemos descobrir de fato qual é o problema, se o problema é na fonte ou no final, como está sendo a usabilidade dessas hemácias, entendeu? E não está deixando que a capacidade da reposição da medula supra essa necessidade. Isso que é hiperproliferativo. E aí pode acontecer duas formas. Ou os reticulócitos podem estar abaixo de 2, ou os reticulócitos podem estar acima de 2. E o que quer dizer essas hipoproliferativas e hiper? Em outras palavras, seria o quê? Lembra dos reticulócitos? Os reticulócitos são as células jovens, aquelas que acabaram de perder o núcleo e vão se tornar as hemácias, entendeu? Então, quer dizer que se eu encontrar uma baixa concentração de reticulócitos, quer dizer que meu corpo não está produzindo tanto. E no meu corpo vai ter menos, vai ser até aquelas células do sangue mais velhas, não vai ter tanta produção. Então, os reticulócitos menores de 2 vai ser o quê? Hipoproliferativas. Só que, vamos dizer que eu tenho um CA de colo e eu fico perdendo sangue nas fezes, o conhecido sangue nas fezes oculto. E eu não percebo. Só que a minha medula óssea, a eritropoese, não está suprindo essa necessidade. Estou perdendo mais sangue do que produzindo. Então, quer dizer que meu corpo vai estar querendo produzir o tempo todo, produzir. Uma vez que analisamos o exame laboratorial dessa pessoa, vamos perceber que os reticulócitos estão acima do 2. Por quê? Temos muitas células novas que elas não param de produzir. Então, podemos ter uma direção diferente para o nosso diagnóstico. No caso das menores de 2, vamos ter a microcítica, normocítica e macrocítica. Aí pode ser por deficiência de ferro, talassemia menor,
Temos doenças renais, deficiência de vitamina B12, deficiência de folato, ok? E aqui temos um quadrinho explicando mais ou menos como acontece o problema. Anemias hipoproliferativas decorrem da redução da produção de hemácias, eritropoese medular comprometida, incapacidade de produzir mais respostas em resposta à anemia, e vai ser o que? Menor ou igual a 2. Okay? No caso das anemias hiperproliferativas, decorrem da perda, da perda periférica de hemácias, hemorragia ou hemólise, tanto faz, né? A depender da situação. A eritropoiese medular está preservada, produção aumentada das hemácias em resposta à anemia e reticulocitose maior do que 2. Isso basicamente seria a diferenciação da funcional fisiopatológica. E aqui temos um pouquinho de semiologia para usarmos isso na nossa prática, porque muitas vezes o conteúdo fica muito teórico e foge da nossa realidade. O que eu preciso saber assim, no meu dia a dia de anemia? Então podemos observar que pessoas que têm anemia, ou seja, ferropenia baixa, independente da anemia, vão ter o quê? Uma diminuição da coloração da conjuntiva. Então, vamos procurar nas mucosas, cutâneo mucosa, colorações. No caso do olho, podemos fazer essa avaliação e notar uma coloração mais clara, mais pálida. Então, é um indicativo, cuidado, é indicativo de anemia. Podemos também encontrar nas mãos. Geralmente, nas extremidades das mãos, vão ficar um pouco mais claras e aqui vai estar uma coloração mais tendendo ao normal da cor da pele, daquele tipo de pele da pessoa. Então, é outro indicativo de anemia. Podemos encontrar também a glossite. A glossite seria uma espécie de ardência, uma despapilarização da língua. Percebe que aqui, tá vendo? Tem menos papilas. E tem mais. Então, isso é um indicativo. Outro indicativo é a quelite. A quelite podemos encontrar nas regiões da boca. Então, esses dois são grandes indicativos de ferropenia. E, além disso, podemos encontrar a coiloníquia. Seria um aspecto de unhas em forma de colher. Ou também podemos encontrar as unhas mais quebradiças. Quer dizer, que está relacionado com sinais e sintomas da ferropenia. Então, aliados isso, em uma boa anamnese e os exames laboratoriais, podemos diagnosticar o nosso paciente. E na anamnese, como foi abordado durante toda a nossa aula, vou falar de algumas mais comuns, já falei alguns, então não vou repetir. No caso, podemos perguntar ao nosso paciente o tempo da anemia, se é recente ou se é de longa data, para saber a gravidade dessa doença, se ela é adquirida ou se foi de fato de favor de doença hereditária, histórico da família, se a família tem alguns casos de anemia. Preocupar com a origem da pessoa, que a depender da origem, podemos ter alguns tipos de anemias hereditárias, como a anemia falciforme, que é de origem africana. Podemos perguntar se notou alguma diferença nas fezes, se na urina também, se teve uma mudança na coloração, se houve presença de sangue, no trato respiratório, com hemoptíase. Temos também histórias menstruais, as meninas que estão em período fértil e tem uma perda de sangue, uma menorreia maior do que o normal, ou seja, podem ter processos de anemia. Então, perguntas que podemos fazer durante esse processo de anamnese. Como é a dieta dele? Se come mais carne, se come mais verdura, mais legumes? Qual a cor dessas verduras que ele come? Se ele usa algum tipo de substância depois de comer alimentos com verduras. Preocupar com pessoas veganas que não têm o costume, vegetarianas, de comer o ferro de alta biodisponibilidade. Então, como ele supra essa demanda de ferro? Então, temos que preocupar e analisar. E outros.
da história e a presença de sinais e sintomas, como eu falei anteriormente no slide. Temos comorbidades, doenças renais, doenças hepáticas podem estar relacionadas. A litíase biliar relacionada com a anemia hemolítica. Uso de medicamentos, sangramentos, por exemplo, principalmente os AINES, que inclusive não são recomendados em dengue por conta de ter processo de sangramentos, dorócias, então expansão da medula óssea, leucemias e lesões líticas, que seriam metástases. E a aula de hoje termina assim. Muito obrigado e bons estudos. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem. Até a próxima.